Pessoal, hoje eu vou contar para vocês quem é Jack the Hedgehog, um personagem que eu criei. Certo dia, Jack nasceu. Então, ele, alguns anos depois, 7 anos depois, ele criou um amigo chamado Neil the Iguana, que, como o nome diz, é uma iguana chamada Neil. Não é uma iguana de verdade assim. É outro personagem que eu criei, tá, pessoal? Então, quando os dois fizeram 8 anos, Jack descobriu que tinha poderes, mas não qualquer poder, e sim poderes de Godzilla, como eu vou mostrar para vocês aqui na minha galera. Assim, antes de descobrir que tinha poderes. E ele ficou assim depois que descobriu que tinha poderes. Ele apenas ganhou placas dorsais do Godzilla 2000. E então, após descobrir que ele tinha poderes, ele começou a viajar para outras dimensões. Até que ele viajou para uma dimensão que não tinha nada. Então, a partir de lá, ele e Neo começaram a construir a sua própria dimensão, onde tinha fases de Sonic 2, as fases normais e excluídas, fases de outros jogos de Sonic, tinha lugares de tudo que eles gostavam, tinha laboratórios, tudo, exatamente tudo. Então, após criarem sua dimensão, eles excluíram a original, mas trouxeram todos os habitantes de lá para a nova dimensão que eles haviam criado, que era exatamente igual, só que com algumas diferenças. Cada lugar tinha uma ilha. Tinha a ilha do Sonic, ilha de Godzilla, ilha normal deles. Tinha até a ilha de Naruto, ilha pra batalha, ilha de animes. Mas eles não contavam com uma coisa, que outros seres também sabiam que aquela dimensão existia e decidiram desafiar eles. Então, certo dia, um ser chamado Cougar McDownVA, que é um youtuber que eu assisto, assim, Bem, eu não quero entrar em muitos detalhes. Ele criou um vídeo que era onde a Mothra do Godzilla ficava meio humanizada, tipo a regra 34, que é uma regra do YouTube de conteúdo mais 18. Conteúdo adulto num canal onde ele só dubla tirinhas de Godzilla. Então, ele criou uma tirinha onde a Mothra transforma o Godzilla em fêmea. E tipo, o Jack ele ficou revoltado com isto, porque o Godzilla era o vô dele. Então, após ele ficar com tanta raiva, ele viajou para aquela dimensão. E após isso, ele viu que Godzilla e Mothra estavam numa praia, a Mothra estava mostrando para o Godzilla a família dela. E então a gente descobre que a Mothra era BS. Eu não vou falar essa palavra completa aqui. Então, após isto, o Jack ficou revoltado e chamou sua armadura MI, que significa Metal Igor. Então, após chamar sua armadura MI, ele começou a atacar o terror lá. Ele ficou com tanta raiva que ele disparou mísseis nas pessoas inocentes. Então o Neo agarrou ele pelo ombro. Eu esqueci de dizer que o Neo acompanha ele para tudo que é lugar. Então, após isto, Neo segurou no ombro dele e Jack olhou para Neo com um olhar de olhos vermelhos. E naquele momento ele foi tomado por sua forma XZ. E sim, a forma XZ dele é só um Sonic pequeno, só que verde, de olhos pretos, com pupila vermelha.
e com tênis laranja. Então, ele começou a disparar mísseis em tudo, literalmente em tudo. Aquela dimensão ficou devastada. Então, após isso, ele caiu no chão, pois ele usou toda a sua força. E depois disso, um raio caiu nele, ele recuperou suas forças. Então, ele pediu para Neil retirar a armadura dele. E após retirar a armadura de Jack, Neil também ganhou poderes. Neil ganhou o poder da sabedoria. Ele só virou um nerd mesmo, mas um nerd legal. Então, após isso, Jack começou a brilhar as suas costas. E depois dele começar a brilhar as costas, placas dorsais nasceram nela. E após essas placas nascerem, suas placas brilharam, ele ficou com raiva, sua aura começou a ficar alaranjada e sua boca começou a soltar uma fumaça. E após isso, ele ficou com tanta raiva, que ele soltou uma baforada atômica devastadora, destruindo aquela dimensão. Então, após isso, ele voltou para casa e se trancou em uma cela de contenção. E dentro da cela, ele conseguiu criar outra ilha, onde só tinha batalha épica, e ele se prendeu lá por 5 anos. Após esses 5 anos, ele saiu de lá com sua raiva já controlada, treinado, e após isso todos ficaram chocados pensando que ele havia morrido. Mas não, ele tinha sobrevivido a tudo aquilo. E após ele ter voltado para casa, ele estava totalmente sem noção. Ele disse que ia viajar para outra dimensão novamente, a que ele tinha devastado há 5 anos atrás. E após isto, bem, não se sabe mais nada sobre ele. E agora algumas explicações rápidas. Ele é tipo sobrinho do Sonic XZ e do Brasonic. Sim, porque eu criei ele, eu fiz isso porque eu quis. O pai dele é James the Hedgehog. Bem, ele é meio que um filho do Godzilla que teve o sangue dele, do Sonic XZ e do Brasonic implantados nele. E assim nasceu. Daí ele se casou com Sticks the Badger, que é um personagem de Sonic Boom, um dos jogos mais odiados de Sonic. Daí após isso eles tiveram um filho, daí eles viajaram e até hoje vivem na Woodzone. E enquanto isso, Jack the Hedgehog e seu amigo Neil the Iguana estavam à procura de namorada. Porque Neil era um nerd, ele não conseguiu. Já Jack se deu bem na vida, ficou rico, ganhou na loteria mais de umas 5.000 vezes. Ele tem dinheiro para queimar. Ele é foda. O cara tem mais de 15 armaduras. Entre elas a K-02 e a MI. Então, ele decidiu criar mais uma ilha, onde ele viveria com os kaijus, que são os monstros de Godzilla. E após ele ter essa decisão, a ilha foi criada, ele e os kaijus começaram a viver juntos, Neil também foi, a namorada dele também foi, ganhou poderes, os da Mega Gears, que logo eu vou mostrar uma foto pra vocês.
E o Neil ganhou os poderes do Gorossauro, que é esse dinossauro aí que tem um espinho na cauda. Só que o espinho na cauda foi dado para o Jack. O Jack ficou com os poderes desse Godzilla, que é o Godzilla 2000. E esse aqui é o Kiryu, a inspiração para a armadura do Jack, o K02, que esse aqui é o Kiryu de 2002. E esse Metal Sonic foi a inspiração para o MI, Metal Igor. Bem, esse foi o vídeo, pessoal. E nos comentários aí vocês podem deixar sugestões para como vocês querem que eu chame vocês. Porque eu vejo um monte de youtuber assim, famoso, tipo, mais do que eu, porque eu só tenho 24 inscritos. Mas muito obrigado. Quando eu chegar nos 30 inscritos, eu vou responder vocês nos... Eu vou fazer um vídeo respondendo vocês. Respondendo as perguntas daquele vídeo lá que eu fiz de... Respondendo as perguntas de vocês. Que era pra vocês mandar pergunta lá e quase ninguém mandou. Então, eu tava pensando em chamar vocês de meus Godzillas super evoluídos. Pra mim isso daí ficou muito ruim e feio. Então deixem aí nos comentários como vocês querem que eu chame vocês a partir de hoje. Então, pessoal, esse foi o vídeo e falou! Peraí, só espera bater os 12 segundos.